18 de abril de 2022. Estudo o Santo Grau e a linhagem sagrada. Bom dia, amigos, irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos aqui para fazer o estudo, do livro Santo Grau e a linhagem sagrada, que estamos fazendo aqui no canal Ato Reformista para contarmos um pouco, não só a história da Ordem Templária, mas também a história para que vocês possam ter um entendimento, vocês que fazem parte da Nova Ordem de Cristo, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube, o Arte Reformista TV, de todo o andar da história que está nos livros e da história que não foi contada por meio de livros, porque se fez necessário ficar um pouco guardada, certo? Então, estamos estudando nas segundas-feiras o Santo Grau e a linhagem sagrada, na parte da manhã. Como estamos no Santo Grau e a linhagem sagrada estudando os cátaros, vamos fazer um estudo melhor sobre os cátaros, lendo o livro Deus Reconhecerá os Seus, um livro que fala um pouco mais sobre os cátaros. E na quarta-feira vamos fazer o livro do Colombo, Colombo e o Mistério dos Templários na América, certo? No canal da Nova Ordem de Cristo, na terça-feira estamos estudando o ritual egípcio, aprendiz, certo? Aliás, estamos estudando na terça-feira estamos estudando o ritual escocês, E na quinta e na sexta-feira estamos estudando o ritual egípcio, certo? Bom, faz necessário que vocês que receberam o ritual escocês, dentro de 10, 15 dias vocês vão estar recebendo a Constituição Internacional da Nova Ordem de Cristo. Todos os 300 cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo vão receber nos seus e-mails, ou pelo WhatsApp, ou por Telegram, certo? E esses vídeos têm como meta o estudo em si a lei que vai servir para regimentar todo acampamento, toda delegacia, todo triângulo, todo acampamento, certo? Toda a comendadoria, toda a preceptoria interna de cada país da Nova Ordem de Cristo. E os irmãos que amanhã teremos iniciação, certo? E espiritual, e peço aos irmãos que possam estar às 20 horas fazendo seu ritual, da Nova Ordem de Cristo, e se preparando para nos ajudar o irmão que vai ser iniciado, certo? Então, vamos dar continuidade à leitura, Bom, pessoal, e amanhã, dia 19/4, como falei anteriormente, é a iniciação do irmão Lucas de Paula, de Campos do Jordão, São Paulo. Aí os irmãos que puderem estar em meditação, desdobramento, ou então fazendo seu rito para que a egrégora da Nova Ordem de Cristo possa se expandir, serei muito grato, certo? Independente do país que o irmão esteja, conto com a sua energia, com a sua presença, certo? Vamos ao estudo. Capítulo 3, na página 35 do livro Santo Grau e a linhagem sagrada. Os monges combatentes.
A pesquisa sobre os templários revelou-se tarefa ousada. O volume de material escrito sobre o assunto era intimidante. E no início não estávamos certos do que se tratava o material confiável. De qual deles era confiável, né, gente? Se os cátaros tinham engendrado um redemoinho de lendas românticas e impúrias, os templários tinham engendrado muito mais. Esses personagens que desempenharam um papel tão crucial nas cruzadas nos eram familiares. Os violentos monges guerreiros, cavaleiros místicos, envoltos em mantos brancos com suas cruzes, grandes cruzes vermelhas, eles representavam os arquétipos dos cruzados, tropas tempestuosas da Terra Santa, que lutaram e morreram heroicamente aos milhares por Cristo. Todavia, ainda hoje, muitos escritores os consideram como uma instituição mais misteriosa, uma ordem essencialmente secreta, concentrada em intrigas obscuras, maquinações clandestinas, conspirações e desígnios sombrios. E restava um fato perturbador, inexplicável. Ao final de sua carreira de 18 anos, esses campeões de Cristo, vestidos de brancos, foram acusados de negar e repudiar o próprio Cristo, e repudiar e cuspir na cruz. Em Ivanuel de Scott, os templários são mostrados como baderneiros, orgulhosos e arrogantes. Bom, baderneiros nós não éramos não, viu? Agora, orgulhosos e arrogantes, eu fui. Certo? Despostas, ambiciosos. Sim, eu era ambicioso, muito, ainda hoje sou. Me orgulho muito disso. Hipócritas, não, hipócritas eu não fui não. Que abusavam desavergonhadamente do seu poder. Manipuladores ardilosos, que orquestravam assuntos de homens e reinos. Outros escritores do século XIX os descreveram como satânicos, vis, adoradores de demônios, praticantes de toda sorte de rituais obscenos, abomináveis, heréticos. Historiadores mais recentes também o vê-los como vítimas indefesas, bodes expiatórios das manobras políticas da Igreja e do Estado. Outros escritores existem, especialmente na tradição da maçonaria, que encaram os templários como iniciados místicos, guardiões de uma sabedoria secreta que transcende o próprio cristianismo. Qualquer que seja a parcialidade ou orientação de tais escritores, bom, gente, vamos aí corrigir. Satanista nós não éramos, certo? Rituais nós fazíamos a magia branca e fazíamos a magia negra, sim, certo? Nós não éramos, nós éramos cristãos, sim. E nós, assim como Moisés, assim como Salomão fazia as duas magias, nós fazíamos as duas magias, certo? E buscávamos sempre a nossa evolução, sabendo que cada um de nós tínhamos o nosso defeito e tínhamos que corrigir. Nós não posávamos de bons samaritanos. Bom, conspirações nós fazíamos de que forma? Nós buscávamos ter e conquistar o território, todo o território da França, porque a nós nos pertencíamos, não só o nosso território borgonhês, mas nós queríamos o outro território também, isso é fato. E sim, queríamos ser uma ordem mundial, como nós já estávamos preparados para isso. Bom, vamos lá aqui continuando a leitura, né? Ninguém, todavia, no zelo heróico
dos Templários ou de sua contribuição para a história. Ninguém duvida. Também não resta dúvida de que essa ordem permanece como uma das instituições mais glamourosas e enigmáticas dos anais da cultura ocidental. Nenhuma narrativa das Cruzadas ou mesmo da Europa do século XII e do século XIII deixa de mencionar os Templários. Em seu ápice, eles formaram a organização mais poderosa e influente de toda a cristandade, sendo o papado a única e possível execução. Entretanto, permanecem algumas perguntas. Quem e o que eram os Templários? Eram aquilo que aparentavam ser ou eram algo mais? Eram simples soldados sobre os quais uma aura de legenda e de mistificação foi depois colocada? Por que isto teria acontecido? Alternativamente, havia um mistério genuíno relacionado com eles? Havia algum fundamento no posterior embelezamento do mito? Nós considerávamos primeiro a narrativa já aceita sobre os Templários, aquelas fornecidas por historiadores respeitados e responsáveis. Essas narrativas, em praticamente todos os pontos, levantavam mais perguntas que respostas. Submetidas a exames, demonstraram mais do que isso, sugeriram a existência de um certo mascaramento. Não podemos fugir da suspeita de que alguma coisa fora deliberadamente escondida. Uma máscara havia sido confeccionada, sendo depois meramente repetida pelos historiadores. Bom, gente, qual era essa máscara? Essa máscara era que nós, Templários, veja, quando vocês receberem a Constituição da Nova Ordem de Cristo, vão perceber o seguinte: todos os grão-mestres de países, de estados, todos os grão-mestres de países, todos os mestres de preceptorias, todos os mestres de acampamentos serão eleitos e seus devidos senescais e toda a organização. Mas o grão-mestrado internacional, eu só passarei ele para meus descendentes. Vão notar que a Ordem Templária faz parte de uma holding familiar, certo? E eu estou deixando isso bem claro judicialmente ao organizá-la, certo? Essa holding familiar será gerida por mim e por minha filha. Então, passará a gestão da Nova Ordem de Cristo para minha filha internacional, como presidente, como grão-mestre internacional, e para os descendentes do senescal Cláudio, de forma hereditária. Todos os outros cargos também poderão indicar seus filhos e suas filhas para entrar na ordem e como sobrinhos templários, certo, da Nova Ordem de Cristo. Então, essa vai ficar claro que, como será mantida por meio de empresas, assim como a Ordem Templária era mantida por suas empresas e por doações, certo? Então, a mesma estrutura que a Ordem Templária tinha, a Nova Ordem de Cristo tem. Vamos lá, seguindo o nosso estudo, certo? A primeira informação é na página 36, Templários, a narrativa ortodoxa. A primeira informações históricas sobre os Templários, amplamente conhecida, foi feita por um historiador
Francisco Guilherme de Tiré, que escrevera entre 1175 e 1185. Foi a época do ápice das Cruzadas, quando o exército ocidental já havia conquistado a Terra Santa, estabelecido o Reino de Jerusalém, ou como era chamado pelos próprios templários, ultramar, a terra além do mar. Bom, gente, essas terras ultramar, terras além do mar, também eram chamadas aqui as terras de Novo Mundo, as terras de... se você receber, você olhar os documentos da Ordem do Brasil Imperial, do Brasil de Dom João VI, você vai ver que vamos supor, um exemplo, o Capitão Mó Antônio dos Santos Coelho, aqui do Agreste Pernambucano, ele escreveu uma carta pedindo à esposa de Dom João VI que se dignizasse a mandar prender o conselheiro de ultramar, aí dizia o nome dele, João Francisco, porque o mesmo subornara ele com a barra de ouro para não incriminá-lo em um processo de desvio de impostos. Então, o termo ultramar sempre era designado por todos que faziam parte tanto da Ordem Templária quanto da Ordem de Cristo em suas documentações, certo? Existia o Ministério Ultramar. Quando Guilherme de Tiré começou a escrever, a ocupação da Palestina já dava 7 anos e a existência dos templários mais de 50. Guilherme escreveu sobre acontecimentos que antecediam seu próprio tempo. Tratou de eventos que não testemunhou ou experimentou pessoalmente, mas que aprendeu de segunda ou terceira mão, e, sobretudo, em bases de autoria incerta. Não houve cronistas ou em ultramar entre 1227 e 1127 e 1144. Não existem registros escritos desses anos cruciais. Não sabemos muito sobre a fonte de Guilherme o que lança dúvidas sobre algumas de suas informações. Ele pode ter obtido de vozes do povo, como se fosse um boato, uma conversa, né, popular, a partir de uma tradição oral não muito confiável, ou pode ter consultado os próprios templários, passando adiante o que ouviu deles. Se este foi o caso, significa que ele narrou somente o que os templários queriam que narrasse. Guilherme nos fornece algumas informações básicas. Nelas se baseiam todas as narrativas posteriores sobre os templários. Todas as explicações para a fundação da ordem e as atividades que desenvolveu. Por força da imprecisão de Guilherme e da época em que ele escreveu, assim como da escassez de fontes documentadas em seu trabalho, ele constituiu uma base precária para que se construa um quadro definitivo. Sua crônica certamente são úteis, mas é um erro no qual muitos historiadores incorreram, considerá-la indiscutíveis e totalmente corretas.
até mesmo as datas de Guilherme, como se Steven Runciman enfatiza, são confusas e às vezes equivocadas. Segundo Guilherme, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada em 1118 por Hugo de Payens, um nobre da região de Champagne, vassalo do conde de Champagne. Um dia sem ter sido solicitado, Hugo de Payens apresentou-se um dia sem ter sido solicitado, Hugo apresentou-se com 8 companheiros no palácio de Balduíno I, rei de Jerusalém, eita que eu agora engasguei, cujo irmão mais velho, Godofredo de Bouillon, havia capturado a cidade santa 19 anos antes. Balduíno parece tê-lo recebido cordialmente e o mesmo fez o patriarca de Jerusalém, líder religioso do novo reino e emissário especial do Papa. Como nós já vimos nesse mesmo estudo, se faz necessário perceber que nós não só estamos fazendo aqui uma leitura corrida do livro, nós estamos fazendo uma análise de várias formas, não só dos autores, mas da forma com que eu me lembro da época templária, certo? Para que a gente possa ver, analisar sem emoção, sem emoção negativa e sem emoção demasiadamente positiva, certo? Justo e perfeito, como deve ser, certo? E é um estudo, certo? Aqueles que quiserem permanecer com a gente, vamos até o final. Nós começamos, mas não temos o dia para terminar, e vamos acompanhando com a gente, certo? O objetivo declarado dos templários continua Guilherme de Tere, era tanto quanto permitisse sua força manter as estradas e rodovias seguras, tomando um cuidado especial com a proteção dos peregrinos. Mas nós já vimos aqui nesse livro que a Ordem Templária tinha sido constituída há mais de 10 anos antes, de 1118, e que passou vários anos de forma clandestina, certo? E pertencia, sim, a um grupo de cavaleiros. Éramos um grupo de cavaleiros que pertencíamos a uma holding familiar dos descendentes de Cristo, certo? Olha, gente, vamos dar uma paradinha por aqui. A memória do meu celular está cheia. Eu ainda não tenho, ainda não deu para trocar o celular. Então, quando for na próxima semana, continuaremos aqui na página 37, tá certo? Para vocês, um excelente até amanhã. E aos que permanecerem, forem estudar conosco o livro Os Templários na América, até quarta, tá certo?